Vamos agora ilustrar o teorema fundamental do cálculo do ponto de vista de um problema de valor inicial. Então, temos um trecho de uma função suave, f de x, essa curva azul, e vamos calcular a área debaixo desta curva a partir de um ponto fixo A. Então, eu vou escolher um outro ponto, que eu vou variar, e vamos calcular a área no trecho que vai de x igual a até este valor aqui, esta área aqui. Obviamente, essa área depende de x. Então, essa área é uma função de x. Vamos chamá-la de S de x e podemos até fazer o gráfico dessa função. S de x, essa curva verde. Ok? Então, à medida que o x muda, o valor da área muda e o S descreve um gráfico em função de x. Vamos calcular agora a derivada dessa função S em relação a x, a derivada dela. A derivada de uma função é a inclinação da tangente. Então, eu tiro uma tangente e vamos calcular a inclinação dessa tangente. Para calcular a inclinação da tangente, vamos pegar uma secante, vamos tomar um outro ponto diferente daquele onde eu quero calcular a derivada sobre o gráfico de S. E a inclinação da tangente e a inclinação da secante quando um ponto se aproxima do outro, correto? Vamos mudar um pouco a posição para ver isso claramente aqui. Vamos trazer o x mais para cá. Temos a tangente e a secante, aquela reta laranja. A inclinação da tangente, que é o que eu quero calcular, o valor da derivada, é o limite da inclinação da secante quando os pontos ficam cada vez mais próximos. Perfeito? Ora, a inclinação da secante, a inclinação da reta secante, basta pegar esses dois pontos e fazer a conta usual. A inclinação da reta secante é quanto que a área variou, quanto que a função S variou entre esses dois pontos, chamamos de ΔS, dividido pelo tanto que o x aumentou, o tanto que o x variou. Não é? Quem que é esse ΔS? É quanto que a área S aumentou quando eu fui do ponto X até o ponto X mais ΔX. Vamos marcar essa área no gráfico de baixo. Então, quando o X passou para X mais ΔX, esta área aumentou de um tanto ΔS. Esse ΔS que eu preciso calcular e fazer o limite de ΔS sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Agora, já sabendo que nós vamos fazer esse ΔX tender a zero, então esta área ΔS vai ser quebrada em duas agora. Então vamos fazer o seguinte, o ΔS que eu quero calcular é a soma da área deste retângulo, vou aproximar por um retângulo, mais uma pequena área que foi chamada de delta minúsculo S. Ok? Então, a área que eu preciso calcular para achar a derivada é a área do retângulo mais aquele trecho. Ora, a área do retângulo é a base do retângulo, que é o ΔX, vezes a altura dele. A altura do retângulo é exatamente o valor da função f, correto? Então, o ΔS que eu preciso calcular é o ΔX vezes o f, que é a área do retângulo, mais esse trechinho aqui. Como o ΔX vai indo para zero, esse trechinho que faltou, que está fora do retângulo, é um pequeno triângulo, vai tender a um triângulo, porque quando o ΔX tende a zero, este trecho da curva azul, né, tende a uma linha reta. Então, a área ΔS, aquela pequena área ΔS, é a área desse triângulo, que é a base do triângulo, ΔX, vezes a altura do triângulo, exatamente o que faltou, né, para chegar na função azul ali. Ó.
esse ΔH dividido por 2, base vezes altura dividido por 2. Agora estamos prontos para calcular a derivada da função S. Muito fácil agora. A derivada do S em relação a x é o limite da inclinação da secante, é o limite de ΔS dividido por ΔX, quando o ΔX tende a zero, quando um ponto fica bem próximo do outro. Ora, mas o ΔS é a soma desses dois termos. Se você divide pelo ΔX, o primeiro termo sobra só o f de x, e o segundo termo, que tem a ver com aquele triângulo pequenininho, vai ficar apenas ΔH sobre 2. Então, preciso calcular esse limite. Mas quando o ΔX tende a zero, obviamente, esta altura, vamos aproximar um ponto do outro, a altura ΔH tende a zero, obviamente, não é? Então, quando o ΔX tende a zero, esse segundo termo tende a zero, sobra apenas a altura do retângulo, que é o valor da função f. Ora, isto é exatamente o que diz o teorema fundamental, né? Okay? Colocado de uma maneira mais abreviada e importante, nós acabamos de ver que a função S, ela satisfaz um problema de valor inicial. Esse é o nome técnico dessas relações aqui. Eu sei que a derivada da função S, então S é uma função de x, varia com x. A derivada desta função é igual ao valor do f que você quer integrar em x. E a condição inicial, como é chamada, é que o valor dessa área, quando o x for A, é zero. Porque se x igual a, não tem área nenhuma. Não é? Então, isso aqui é o exemplo mais simples de um problema que envolve uma equação diferencial. Bem simplesinha nesse caso. Né? Problema que envolve uma equação diferencial. A equação diferencial é que a derivada da função que eu quero é dada pelo f. F é dada. Então, eu sei que a derivada eu conheço. Eu tenho uma condição inicial, que é o nome técnico dessa condição aqui. O valor da área no ponto A tem que ser zero. Ok? Na notação usual, se tudo que nós precisamos é calcular essa área, obviamente, para calcular ela, a gente escreve isso na forma de uma integral, né? Esse problema é exatamente equivalente a dizer o seguinte: a área debaixo do gráfico do f de A até x, essa né? De A até x é a integral de A até x da função f. Aqui nós trocamos o nome, importante, né? Entender isso. Poderia ter deixado integral de f de x dx, mas observa bem, do jeito que o problema foi formulado, o x é um limite de integração. Para mim calcular a área, eu faço a minha variável u variar de A até x. Né? Okay? Se eu deixasse x aqui, fica meio esquisito, né? Você falar o x varia de A até x. Como assim? É estranho, né? Então eu tenho uma variável aqui que é chamada de variável de integração. Na verdade, os matemáticos falam é uma variável muda, né? Uma variável muda. Pode dar o nome que você quiser para ela aqui. Inclusive x, pode até chamar de x. Mas confunde, né? Esse x aqui, nesse integrando, ele está variando. Ele varia de A até este valor final. É melhor não confundir o valor final com a variável de integração, né? Melhor deixar desse jeito. Então é isso aí. Essa é uma outra maneira de mostrar que o teorema fundamental o resultado dele é bastante razoável, ok? Muito obrigado. Não deixa de ver o primeiro vídeo, primeira parte, onde a gente mostra que o teorema fundamental, o resultado dele pode ser visualizado muito bem como uma soma, dividindo a área em vários pedacinhos. É muito importante também. Muito obrigado.